Fala pessoal, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo na via aeróbica, certo? Então vamos falar dele, o cara que põe medo nos estudantes da área da saúde. O ciclo do ácido cítrico, conhecido como ciclo de Krebs. Então, espero que compreendam o vídeo e vamos lá. Bom, então o piruvato, a gente já sabe que o piruvato tem que ser transformado em acetilcoenzima A para que possa entrar dentro da matriz mitocondrial, é onde acontece o ciclo de Krebs, beleza? Então, vamos falar do ciclo de Krebs. Bom, vamos lá. Ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Primeiramente, você tem que entender para que serve, o que ele faz, certo? Porque fica muito mais fácil de você compreender. Quando Deus criou a Terra, ele criou o homem. E ele criou junto com o homem o ciclo do ácido cítrico, que a gente conhece como ciclo de Krebs. E falou assim para o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, eu vou te mandar lá para a Terra e eu vou te determinar uma única função, certo? Que será oxidar as fontes energéticas, como carboidratos, ácidos graxos, que é gordura, e aminoácidos, que são as proteínas, e como produto dessa degradação, dessa oxidação, será liberada em forma de CO2, certo? E os elétrons altamente energéticos serão armazenados em moléculas carregadoras de energia. Fechou, só isso. Falando em miúdos, simplesmente é conseguir retirar todos os elétrons e os hidrogênios das fontes energéticas, como os carboidratos, ácidos graxos, que é gordura e aminoácidos, e colocá-los em moléculas carregadoras de elétrons, que são os NADs e os FADs, para poder esses NADs e esses FADs irem lá para a cadeia transportadora de elétrons para poder formar muito mais ATP. Só isso. Ó, uma dica importante, pessoal, anotem isso aí. É só na via aeróbica que você utiliza a gordura como fonte de energia, certo? Simplesmente na via aeróbica, somente na via aeróbica. Conhecemos isso como beta-oxidação, que é a transformação do ácidos graxos, que é gordura, em acetilcoenzima A, para formar ATP, beleza? Então é isso, é gordura, somente na via aeróbica. A galera que quer emagrecer, ó, o bizu aí, ó. Bom, a primeira reação... Aqui é a primeira reação. A molécula de acetil chegou, ela falou assim, opa, cheguei na matriz mitocondrial, tô aqui. O que vai acontecer? Ela vai se unir a uma molécula de oxaloacetato que já está lá esperando, certo? Essa molécula de oxaloacetato tem 4 carbonos e a molécula de acetil tem 2 carbonos. Então vão se unir as duas, certo? Formando quem? Citrato. Beleza? Com 6 carbonos, ó. 2 mais 4 tem um 6, certo? A coenzima A, ela se retira, ela sai, ó. Saiu a coenzima A. E a enzima que catalisa essa reação, que faz essa reação acontecer, é citrato sintase. Ó o bizu importante. Claudio, eu não lembro o nome das enzimas. Ó, da primeira e a segunda reação, o nome da enzima é o nome da molécula que foi formada. Praticamente o nome da molécula que foi formada. Um exemplo. Aqui, citrato sintase formou citrato, certo? Então, a enzima que catalisa essa reação é o citrato sintase. Fechou? Vamos para a segunda. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de colocar aqui. Aqui entrou molécula de água, beleza? Vocês já vão entender por quê. Vamos para a segunda reação. Citrato é convertido em aconitato, certo? E aconitato, logo depois, é convertido em isocitrato. A enzima que catalisa essa reação é a aconitase, ó. Aconitase e aconitato. Ela catalisa essas duas reações aqui. Por que duas, Clãs? Ó, lembra que eu falei que entrou a molécula de água? Só que ela entrou num lugar ali que não é muito favorável para ela. Por quê? Porque lá na frente, como eu quero tirar CO2, quero quebrar carbono e liberar em forma de CO2, no lugar que ela tá aqui, ó, ela não tá sendo muito benéfica para poder quebrar esse carbono, não. Então ela vai sair. Saiu. Eu formei quem? Aconitato. Só que ela volta novamente em um lugar mais benéfico, lá na estrutura molecular, formando isocitrato. Então, fechou. Somente isso, a segunda reação. Vamos para a terceira reação. Terceira reação, a enzima que vai catalisar essa reação é isocitrato desidrogenase, certo? O que vai acontecer? Isocitrato será convertido em alfa-cetoglutarato. Bom, vou te dar outro bizu. O nome das enzimas que catalisam as reações a partir da terceira praticamente é o nome da enzima que será oxidada. Exemplo, isocitrato desidrogenase. Fechou. Outra coisa. Tem o nome desidrogenase porque liberou hidrogênio, liberou elétrons. Então, onde tiver desidrogenase, você vai falar assim, opa, tá liberando elétrons aí, tá liberando hidrogênio. Então, fica a dica aí. O que vai acontecer? Vai sair uma molécula de CO2, certo? Vai quebrar carbono e ser liberado em forma de CO2. Por isso que o alfa-cetoglutarato tem 5 carbonos. Então, eu liberei hidrogênio, liberei energia, vai chegar o NAD
e receber esse hidrogênio formando NADH mais H. Então, na terceira reação, temos a nossa primeira formação de NADH mais H. Vamos para a quarta reação. Quarta reação, alfa-cetoglutarato é convertido em succinil-CoA. Então, olha aí o nome da enzima que catalisa essa reação. Alfa-cetoglutarato desidrogenase. Se tem desidrogenase, vai liberar hidrogênio. Então, vai quebrar carbono, será liberado em forma de CO2, por isso que o succinil-CoA tem 4 carbonos. Vai chegar uma molécula de NAD e receber esses hidrogênios formando NADH mais H, certo? Fechou. Aqui uma coisa bem interessante. Uma coenzima A, ela chega e se encaixa na reação, formando succinil-CoA. Por isso que tem aqui, ó, succinil-CoA. Um bisu também, a partir da quarta reação, não tem mais a liberação de CO2, não tem mais quebra de carbono. Por quê? Lembra que o acetil-coenzima A entrou com 2 carbonos? Então, já liberamos esses 2 carbonos, já degradamos totalmente nossa glicose, certo? Quinta reação. Succinil-CoA será convertido em succinato. O nome da enzima que catalisa essa reação é a succinil-CoA sintetase. O que vai acontecer aqui, Claudinilson? A molécula de coenzima A, ela vai se retirar, ela saiu. E é graças à saída da coenzima A que libera energia suficiente para pegar um fosfato inorgânico que está ali vacilando e ligar com GDP. Ó, GDP. Quem é GDP? GDP é o primo parente mais próximo do ADP. A diferença é que no GDP é difosfato de guanosina e no ADP é difosfato de adenosina, certo? Mas eles são muito semelhantes. Então, ligando esse fosfato com o GDP, forma quem? O GTP. Então, aqui a gente forma um GTP. Só que a nossa célula, lembra? Nossa célula só aceita se for ATP, meu amigo. Então, ela vai fazer um jeito de converter esse GTP em ATP. Certo? Então, ela vai entregar esse fosfato que acabou de receber e doar para um ADP, formando quem? ATP. Pronto, fechou. Na quinta reação, a gente forma um ATP. Mas lembrem, o papel principal que Deus mandou para o ciclo do ácido cítrico não foi formar ATP, mas sim retirar todos os elétrons e os hidrogênios das fontes energéticas, como os carboidratos, aminoácidos e ácidos graxos. Fechou. Mas aqui forma um ATP. Vamos para a sexta reação. Succinato é convertido em fumarato. O nome da enzima que catalisa essa reação é succinato desidrogenase. Desidrogenase, então, vai liberar hidrogênio. Então, vai chegar o FAD e receber esses hidrogênios formando FADH2. Aí tu pergunta, Claudenilson, por que não NAD e por que FAD? Pessoal, porque a energia liberada aqui, os elétrons desses hidrogênios, ela tem um baixo poder energético, vamos dizer assim, e não tem energia suficiente para formar NAD. Por isso que o FAD vai lá e recebe. Não tem energia suficiente para formar NAD, certo? Sétima reação, fumarato é transformado em malato. É convertido, para ficar mais bonito, convertido em malato. E a enzima que catalisa essa reação é a fumarase. Beleza, vamos lá. Aqui a molécula será hidratada. Então, vai entrar uma molécula de água formando o malato. Então, a sétima reação é só isso. E a oitava reação, o malato é convertido em oxaloacetato. Ó, o oxaloacetato que deu início lá, a primeira reação, que é a união do acetil-coenzima A com oxaloacetato. A enzima que catalisa essa reação é a malato desidrogenase. Ó, desidrogenase, então, vai liberar hidrogênio. Vai chegar um NAD e receber os hidrogênios, formando quem? NADH. Então, aqui temos nossa terceira formação de NAD. Então, aqui temos a conclusão do ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. Agora eu vou colocar a imagem que vai falar assim, meu Deus, o que é isso? Tá aqui. Pessoal, esse aqui é o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. Eu acabei de falar isso aqui, certo? Ó, acetilcoenzima A se funde com oxaloacetato, formando citrato. Citrato é convertido em aconitato é convertido em isocitrato. Isocitrato é convertido em alfa-cetoglutarato, então aqui sai o primeiro CO2. Alfa-cetoglutarato é convertido em succinil-CoA, né? Sai nosso segundo CO2 e formando NADH, né, também. Aqui é o GTP, succinato, aqui é o FAD. Succinato é convertido em fumarato, fumarato é convertido em malato e malato é convertido em oxaloacetato. Fechou, então simplesmente é só isso. Do acetil até o fim do ciclo, houve a produção de 3 NAD, um FAD, H2 e um ATP. Fechou. Então, a dica é que temos que multiplicar por 2, por quê? Porque entra 2 moléculas de acetil. Lembra? A glicose partiu em 2, liberei, formando 2 piruvato.
Piruvato é convertido em acetilcoenzima A, certo? Então, se tem duas moléculas de piruvato, eu vou transformar em duas moléculas de acetilcoenzima A. Então, o ciclo roda duas vezes. Então, vamos ter que somar tudo, certo? 6 moléculas de NAD, 2 moléculas de FAD e 2 ATP. Então, fechou. Bom, então aqui a gente termina o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. Valeu! Espero que tenha compreendido o vídeo. Vamos questionar tudo, hein?